nome de cristãos, porque tentamos ser como Jesus Cristo foi. E sabe, na lista das coisas as quais nós precisamos lutar para nos parecer com Jesus, está uma muito, muito, muito importante, que é vencer o sofrimento como Jesus sofreu. Lidar com o sofrimento como Jesus Cristo lidou com o sofrimento. Que é enfrentar o sofrimento da mesma forma que Jesus enfrentou o sofrimento. Se eu e você fizermos isso, nós vamos estar mais perto daquilo, Mateus, que nos caracteriza como cristãos. Nessa noite eu quero pensar com você sobre a forma pela qual Jesus foi vencendo e triunfando sobre o sofrimento, porque sim, Jesus Cristo venceu o sofrimento, triunfou sobre o sofrimento. E quando eu e você carregamos esse nome e pensamos como que eu vou fazer para ser parecido com Jesus, para amar como Jesus amou, para ter santidade como Jesus foi santo, para ter o caráter que Jesus teve, nós também precisamos pensar, como é que eu vou responder ao sofrimento, lidar com o sofrimento, me parecendo com Jesus? Eu preciso decidir que vou repeti-lo. Eu preciso decidir que vou ser parecido, que vou fazer da mesma forma. Então eu e você precisamos pensar como foi que Jesus venceu o sofrimento. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João. E nós vamos, nessa noite de ceia, você que está assistindo esse culto em casa, você já pode deixar separadinho o seu pão, o seu cálice. Nessa noite de ceia, nós vamos relembrar grande sofrimento que Jesus viveu e como é que ele venceu o sofrimento. E quem sabe você tenha sido trazido aqui essa noite pelo Espírito Santo, esteja aí conectado na sua casa exatamente hoje, porque Jesus viu que você estava sofrendo. Porque Jesus olhou para você e viu que você precisava ardentemente receber uma palavra que te ajudasse a vencer o sofrimento. João, capítulo 19, versículo 40 a 42. E na sequência nós leremos João 20, versículo 1, e depois João 20, do 11 ao 15. Diz assim a palavra de Deus, João 19, 40 a 42. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado. E no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. E o capítulo 20, versículo 1 diz: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Versículo 11 diz: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, a uma cabeceira e outra aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E o versículo 14 diz: E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhes: Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o puseste, e eu o levarei.
levarei. Nós vamos aprender algumas coisas aqui com Jesus, e a primeira coisa que a gente vai aprender sobre como vencer o sofrimento é que é preciso viver o seu sofrer. Que é o contrário de fugir do seu sofrer. Que é o contrário de negar o seu sofrer. Que é o contrário de ignorar o seu sofrer. Que é o contrário de mentir a si mesmo, que não está sofrendo. Primeira coisa que a gente vai aprender com Jesus sobre como vencer o sofrimento, porque sim, Ele venceu, sim, Ele triunfou, sim, Ele ressuscitou. É que nós precisamos ter paciência para lidar com o nosso sofrimento. Quero te chamar a atenção ao fato que, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, Jesus habitou o sepulcro. Foi necessário encontrar um lugar para colocar o corpo de Jesus, e ali ele foi colocado e ficou ali por 3 dias. O texto que acabamos de ler vai dizer que o corpo foi envolvido em lençóis e foi preparado para ser colocado no sepulcro, onde o corpo ficou por 3 dias. A primeira coisa que a gente vai entender é que Jesus não ressuscitou no primeiro dia, Jesus não ressuscitou no segundo dia, Jesus não ressuscitou na manhã do 3º dia, Jesus viveu ali os 3 dias do seu padecimento. O corpo de Jesus padeceu. Todo o processo de decomposição do corpo, da matéria, o corpo de Jesus viveu. Engraçado que Deus podia ter feito de outra forma, Cristina. Mas Jesus já tinha entregue realmente a sua vida, já tinha ido à cruz, já estava morto mesmo, e já ia ressuscitar mesmo. Por que permitir que Jesus passasse por tudo aquilo, que o corpo de Jesus, o Rei dos Reis, passasse por aqueles 3 dias de decomposição no sepulcro? Talvez para que eu e você hoje pudéssemos parar e pensar que o sofrimento faz parte do viver. Às vezes a gente acha que a forma de vencer um sofrimento é silenciando-o. A forma de vencer um sofrimento é ignorando-o. A forma de vencer um sofrimento é fingindo que ele não está ali. Mas não foi isso que aconteceu com as células do corpo de Jesus. O corpo de Jesus padeceu, apodreceu, se decompôs. É preciso ter paciência com o processo do sofrimento. A ceia vem nos lembrar isso essa noite. A ceia vem nos ajudar a compreender que se nós não tivermos paciência com o próprio sofrimento, com o nosso sofrimento, nós vamos pular etapas. E ao invés de vencer o sofrimento, vamos perpetuar o sofrimento. Não sei se você já viu alguém assim, já viveu uma situação assim, de pessoas que vão adiando. É uma coisa tão desesperadora, é tão dolorosa, que eu prefiro fingir que isso não está acontecendo. Por que Jesus trouxe você aqui hoje, hein? E sabe de uma coisa? Quanto mais nós passamos empurrando e não lidando com o sofrimento, não enfrentamos o sofrimento, não damos tempo para o sofrimento vir, pior isso vai se tornando dentro de nós. Não foi isso que aconteceu com Jesus, não foi fugindo do sofrimento que Jesus venceu o sofrimento, mas foi esperando 3 dias. Pastora, do que você está falando? Eu estou falando de dar a você a chance de você chorar. Eu estou falando de você dar a você a chance de você lidar com a sua angústia. Eu estou falando de você ter coragem de assumir que está com raiva, que está irritado, que está triste, que se sentiu decepcionado, que se sentiu frustrada, que o seu coração não acolheu bem aquilo. Isso é viver, e quando você faz isso com paciência, com perseverança, sabe o que você está fazendo? Você está investindo numa estratégia de vencer o sofrimento, porque foi isso que Jesus fez,
Não foi no primeiro dia a ressurreição, não foi no segundo dia a ressurreição, houve o tempo. A Bíblia vai dizer que há tempo para todas as coisas, Eclesiastes vai dizer, há tempo para tudo debaixo dos céus e da terra, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de sofrer e tempo de deixar de sofrer. Iri, o tempo de deixar de sofrer não vai chegar se o tempo de sofrer não for aceito. Sabe o que acontece, Helenay, com alguns de nós? Alguns de nós sofremos porque estamos sofrendo mais do que o próprio sofrimento. Ficou muito filosófico isso, vou explicar. Vou explicar. Uma coisa é o sofrimento, o problema, tá? Aquilo que vem e acontece na nossa vida que, meu Deus, você não espera, você não quer aquilo, mas aconteceu. Agora, outro problema é quando você está revoltada porque você está sofrendo. Já viu alguma coisa assim? Quando você está triste porque você está triste. Ai, meu Deus, alguém já viu isso? Você está rindo? O melhor momento da gente falar sobre isso é quando a gente não está passando por isso. É bom também, né? Agora você está rindo, mas Jesus está te preparando. Porque aí você tem dois problemas. Uma coisa é o sofrimento que é inerente à vida, você não tem, vai acontecer um problema, nem tudo vai ser um mar de rosa, mas outro problema é quando a tua alma fica azeda, porque você não queria sofrer, você não aceita sofrer, você acha que você não merecia, você acha que não era para você estar vivendo aquilo, e você fica brigando com o sofrimento. Nessa noite, o Senhor Jesus traz você aqui para te dizer, há tempo de sofrer, há tempo de deixar de sofrer. E isso é normal. Isso é normal, isso é normal, isso é normal. Romanos capítulo 5, de 3 a 5, diz assim, e também nos alegramos nos sofrimentos. A gente não alegra só quando a alegria chega. A gente alegra no sofrimento, diz Paulo, aqui, olha só. Pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. No sofrimento, a paciência está sendo produzida. Deus está nos ensinando paciência a cada tempo de sofrimento que nós vivemos. Jesus venceu o sofrimento passando pelo primeiro, segundo, terceiro dia. Mas teve uma outra coisa que aconteceu que fez Jesus vencer o sofrimento. Você quer receber isso aí na sua vida? Você quer aprender também para colocar isso na sua vida? É preciso crer que ao final do sofrimento haverá sempre o primeiro dia. Eu explico para você. Versículo 20, capítulo 20, versículo 1, diz assim, ó. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha acontecido os 3 dias do sofrimento, do padecimento do seu corpo. Aí o versículo 1 diz assim, e no primeiro dia da semana, isso me chamou a atenção, Maria foi ao seu sepulcro. Isso me chamou muito atenção, porque aquilo que para Jesus foi o fim de um processo, aquilo que para Jesus já era o primeiro, segundo e terceiro dia de sofrimento do corpo que padecia, que estava em decomposição, para Maria foi o primeiro dia da semana. E a Bíblia vai dizer que no primeiro dia da semana, Maria foi até o sepulcro, e foi esse o dia que a história de Maria transformou-se, nunca mais foi a mesma. E no primeiro dia da semana, a história da humanidade se transformou, porque aquilo que você persevera, quando você permanece, quando você tem paciência com o tempo do sofrimento, você pode alimentar o seu coração de que sempre haverá no final um primeiro dia. O primeiro dia fala do recomeço. O primeiro dia fala que um novo ciclo vai começar, está começando. Não é o fim da vida.
Não é o final das coisas, não, é o primeiro dia. Nós precisamos entender o que estava acontecendo aí, porque Jesus suportou o tempo do sofrimento, ele também pôde viver o primeiro dia. Eu quero estimular o seu coração essa noite, a crer, a encher o seu coração de esperança de que o primeiro dia chegará. É assim que a gente vence o sofrimento, Catrine. Lembrando a nossa alma de que haverá o primeiro dia, haverá um novo amanhecer, que o sol da justiça brilhará, que as misericórdias se renovarão ao amanhecer. E houve o primeiro dia na vida de Maria, e houve o primeiro dia daquela semana. Haverá o primeiro dia na sua vida. Quem sabe hoje mesmo Deus trouxe você aqui para te lembrar isso. Tenha paciência com o tempo do teu sofrimento e encha o teu coração de esperança que o tempo do sofrimento não vai durar para sempre. Não dura. E a última coisa que eu quero compartilhar com você, que nós vamos aprender com Jesus, está lá no versículo, a partir do versículo 14, quando Jesus, já ressurreto, os anjos ali passeando próximos ao sepulcro, e aí Maria vê os anjos, começa a conversar com os anjos, mas a Bíblia vai dizer que um momento ela se volta para trás e ela vê Jesus. Foi a primeira vez que Jesus apareceu depois do tempo de padecimento. Foi a primeira vez que Jesus se apresentou a alguém após a ressurreição. E a Bíblia vai dizer que nesse primeiro momento, quando Jesus sai daquele estado de decomposição e começa a viver o primeiro dia, ressurreto, vivo, a primeira coisa que Jesus faz, a primeira frase de Jesus, Duda, foi assim: mulher, por que você está chorando? Greico, isso aqui é uma coisa muito importante, Greico, do meu coração. Isso é uma coisa muito importante, meu filho. A primeira palavra de Jesus ressurreto, qual foi? Eu quero que você guarde isso no seu coração. Você tinha parado para pensar nisso? A primeira coisa que Jesus falou, depois de ter enfrentado o tempo do padecimento do seu corpo, a primeira frase foi: mulher, por que choras? Foi uma expressão de compaixão com alguém, Cristina. Sabe por que Jesus vence o sofrimento? Porque quando ele sai do sofrimento, ele sai com a atitude correta. E nós vamos aprender essa noite com Jesus que para vencer o sofrimento, nós precisamos recomeçar com a atitude correta. Não é sair do tempo do sofrimento com senso de justiça própria. Veja se você já conheceu alguém assim. Pessoa sobreviveu, não morreu no tempo do sofrimento, mas também sai do sofrimento se sentindo a mais vítima de todas as vítimas. Sai do tempo do sepulcro, sai do tempo do sofrimento, mas com amargura de alma, azedo, com coração pesado, marcado, porque um dia sofreu. Pessoas que passam pelo tempo do sofrimento e quando o sofrimento passa, saem desse processo com o coração marcado pela desistência. Olha, eu já não estou mais sofrendo como eu estava, não. Eu já não estou no sepulcro, mas também negócio de viver também, sabe, vive um dia após o outro, desiste do outro, desiste de si mesmo, desiste dos sonhos, desiste dos planos. Mas viveu, ficou viva. Não é isso. Você não está vencendo o sofrimento quando você permite que a tua alma reaja dessa forma. Você não está vencendo o sofrimento quando depois do sofrimento o que você tem a oferecer é senso de justiça própria. Sabe, Jesus não fez isso. Essa não foi a atitude de Jesus quando terminou o tempo do padecimento do corpo de Jesus. Sabe como foi que Jesus recomeçou? Com o coração cheio de compaixão.
Primeira pergunta, primeira palavra de Jesus depois de ressurreto, não foi: por que vocês fizeram isso comigo? Olha, eu estou vivo, hein? Eu sobrevivi para dizer que eu sabia que vocês fariam isso. Não, Jesus não vem condenar ninguém. Jesus não se apresenta ali com um semblante pesado de quem acabou de sair de um processo terrível de decomposição, nada disso. Primeira palavra de Jesus foi: por que você está chorando? Ele se importa com a dor de outra pessoa. Você quer saber como vencer o sofrimento? Enchendo o teu coração de compaixão. Se importando com o sofrimento de outras pessoas mais do que com o seu próprio sofrimento. Às vezes a gente acha que a pessoa egoísta é aquela pessoa que quer tudo para si. A gente aprendeu a pensar assim, sabe? Que a pessoa egoísta é a pessoa que quer tudo para si. Mas você sabe que uma forma de você conhecer uma pessoa egoísta é quando você vê essa pessoa saindo do sofrimento. É quando essa pessoa não é capaz de ver o sofrimento do outro, ela só vê o seu próprio sofrimento. E quanto mais ela não vê o sofrimento do outro, mais ela mesma sofre. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando Jesus sai daquele sepulcro e a primeira coisa que ele faz é se importar com alguém, é perguntar: mulher, por que é que você está chorando? Jesus estava nessa hora vencendo o sofrimento. É isso que Jesus espera de mim e de você. Sabe, o sofrimento é a escola mais rápida para a compaixão. Porque uma pessoa que sofreu, uma pessoa que padeceu, ela tem a grande oportunidade de entender melhor quando o outro sofre. Então, qual é o propósito do sofrimento na minha vida e na sua vida? É nos levar à escola da compaixão. Diga assim: o sofrimento é a escola da compaixão. Mas tem gente que entra na fila, fica reprovado, fica de recuperação 10 vezes na escola da compaixão. Meu Deus do céu, passou pelo sofrimento, Jesus padeceu, aí chegou o dia da prova. Qual é o dia da prova? É o momento de ter compaixão com o outro. É reprovado? Não tem. Mas passou por todo o sofrimento, gente. Ficou reprovado na escola da compaixão. Preste atenção, Jesus quer que você seja aprovada na escola da compaixão. O tempo de sofrimento aponta para o quanto Deus quer usar você para se compadecer de outros. Entenda isso e receba essa palavra no seu coração, meu irmão. Sabe de uma coisa? Quando nós nos ocupamos com a dor do outro, como Jesus fez quando saiu daquele sepulcro, nós vamos ocupando o nosso coração com outra coisa que não seja exclusivamente sofrer. A gente fica ocupado demais para sofrer somente o nosso sofrimento exclusivamente, até morrer de sofrimento. Iriné, não dá tempo. Quando você se envolve com a causa de alguém que está ao seu redor, sabe o que acontece com você? Você vence o sofrimento. Sabe por quê? Porque você não dá tempo para o sofrimento te vencer. Não dá tempo. Você está muito ocupada perguntando assim: por que você chora, Jô? Por que você está chorando, Felipe? Eu estou ocupada. Eu tô focada nisso aqui. Sabe? E um ciclo de vida se estabelece, assim como aconteceu com Jesus, quando você enche o seu coração de compaixão. E eu quero terminar essa palavra lendo para você uma oração, ficou muito conhecida, das orações que foram registradas, uma das orações mais lindas que a humanidade já conheceu. Que coisa linda, linda, linda é essa oração, das que foram registradas, porque tantas orações lindas que não foram registradas, nunca serão. Você quer ver uma coisa linda? Ouvir o pastor Márcio Valadão orando. Meu Deus, eu não sei se eu estou orando, se eu estou chorando, eu não sei, porque eu não sei se ele está orando, se ele está pregando, eu não sei, eu fico confusa. Ele começa a pregar, ele começa a orar, não dá para saber. São orações lindas, meu Deus do céu, mas não são registradas. Essa que foi.
Essa prece foi registrada. E quem fez essa prece foi um jovem padre italiano da cidade de Assis, pequena cidade da Itália, chamado Francisco. Na verdade, o nome dele não era Francisco, não. Mas depois, na juventude, o pai passou a chamar de Francesco, porque esse jovem se apaixonou pela França, gostava muito da França. Aí o pai passou a chamar de Francesco, porque gostava muito da França. Aí ficou Francisco, da cidade de Assis. Você já deve ter ouvido falar de Francisco de Assis. Em algumas religiões ele é conhecido como São Francisco de Assis. Mas foi Francisco de Assis. Que prece linda que ele fez, que coisa maravilhosa. Eu quero ler para vocês. Talvez até você em casa conheça essa prece, essa oração, que diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. É assim que a gente vence o sofrimento. Consolando mais do que se pretende ser consolado. Amando mais do que se espera ser amado. Olhando o sofrimento do outro como sendo até prioritário ao meu próprio sofrimento. E quando você faz isso, sabe o que acontece? Você vence o sofrimento. Porque depois desse diálogo que Jesus teve com essa mulher, que coisa linda foram esses 40 dias de Jesus na terra, ensinando, amando, multiplicando o evangelho do reino entre os seus discípulos, até voltar ao Pai em glória, em majestade, o Rei dos Reis, o Cristo que venceu o sofrimento. Será que Jesus não trouxe você aqui para tratar isso com você? Será que Jesus não está dizendo essa noite para você, para de fugir daquilo que é inevitável? Você pode chorar? Vamos chorar, pelo amor de Deus, hein? Vamos chorar, vamos. Aconteceu, a vida é assim. Você não precisa se sentir a pessoa mais derrotada do mundo porque está sofrendo. Você não precisa se sentir a pessoa mais fraca do universo porque você está sofrendo. Talvez Jesus tenha te trazido hoje para dizer assim: aceita que o sofrimento faz parte da vida. Porque quanto antes você fizer isso, chegará o primeiro dia para você. Chegará o recomeço para você. Quem sabe Jesus trouxe você aqui hoje, nesse dia de ceia, para dizer para você que é tempo de você recomeçar, mas com a atitude certa.